tarde a todos. Bom, temos um painel agora super interessante. Esse tema, para mim, é um tema especialmente relevante, né? O tema de inovação em serviços financeiros, empreendedorismo, startups. Eu vivencio esse mundo pelo menos há uns 25 anos, desde muito antes de fintech ser chamado fintech, né? Desde o final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, e que eu me lembre, o nome fintech surgiu lá para 2009, 2010, então, mas já existia, né? A mesma utilização de tecnologia no setor já vinha de bem antes, desde o início da internet. E recentemente a gente teve um movimento importante, né, nesse ecossistema empreendedor, né, com talvez o que alguns chamam back to the basics, né, essa crise toda que a gente viu, né, no funding de startups, essa crise no mercado como um todo, inflação subindo, juros subindo e toda essa escassez de recursos para o mundo, né, de inovação, isso talvez tenha um lado muito positivo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, falar um pouquinho sobre como todo esse movimento fintech, né, tem impactado, né, os bancos, o mercado financeiro, o consumidor, né, o que isso traz de benefícios para o mercado, e temos aqui 4 especialistas de empresas diferentes, áreas diferentes. Eu acho que vai ser um papo bem interessante. Então, queria pedir rapidamente aqui a cada um para fazer uma rápida apresentação e introdução, como trata o tema de inovação no seu dia a dia, começando aqui pela Adriane, por favor. Obrigada, Guilherme. Então, eu sou, só para recordar, sou a Adriane, diretora de negócios da RTM. A RTM ela já tem uma estrutura montada na parte de inovação e novos negócios. Então, a partir daí, os programas que a gente participa, seja também com a Darwin ou outros programas, a gente tem introduzido dentro da empresa o conceito de inovação assim o tempo todo. Então, acho que para a gente tem que estar inserido dentro desse mundo que é a inovação, e a gente procura isso através das nossas estruturas internas e a parte externa também com esses programas que a gente participa. Obrigado, Adriane. André? Opa, boa tarde. Eu já sou de uma startup, então estou do outro lado dessa moeda, né? Já estou empreendendo aí há uns 15 anos, temos apoio da RTM aí, agradecemos esse convite aí. Então a gente há muitos anos trabalha com produtos específicos para a área do mercado financeiro de negociação, né? Então a gente está nesse lado de inovação, trazendo novos produtos para o mercado, né? Basicamente é isso. Legal, maravilha, obrigado. Freitas? Bom, olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Head de Inovação do banco e o Bradesco, de uma maneira geral, trabalha sobre uma lógica que a gente chama de veículos de inovação. Então, o banco tem uma estrutura de M&A, uma estrutura de Venture Capital, uma estrutura de P&D, uma estrutura de inovação aberta e uma estrutura que a gente chama de estratégia das nossas áreas de negócio. Então, esses veículos de inovação ajudam o banco a comprar, fazer parceria ou desenvolver dentro de casa. Então, em cima desse espectro, né, que o InovaBra trabalha, e a nossa missão é conseguir dar time to market e dar prontidão tecnológica para a organização e atender os clientes, né? Legal, obrigado, Freitas. Marcos? Boa. Obrigado aí pelo convite a todos, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Marcos, eu sou o CEO do Darwin Startups, uma aceleradora. A gente investe em empreendedores no início da jornada empreendedora, né, onde ainda tem poucas verdades absolutas e muitas incertezas. E já temos quase com 100 empresas investidas aí no mercado brasileiro. E a gente faz esse investimento através de parceria com as grandes corporações. Então, a RTM é uma delas, está com a gente já há quase 7 anos. Então, é um prazer estar aqui e poder trocar um pouco de... Não estou nem de um lado nem do outro nesse caso aqui, mas, enfim, vai ser bacana poder trocar. Legal, obrigado. Bom, eu vou começar aqui com o Freitas, Freitas, te perguntando, bom, o InovaBra, ele já atingiu um nível de maturidade bastante grande, né? Uma iniciativa que já tem tantos anos, um chapéu com tantas iniciativas diferentes, né, embaixo dele. Eu queria te perguntar como é que, o que isso representa para a estratégia do banco? Como é que isso se conecta com a estratégia do banco e como é que você consegue ver impactos
né, no dia a dia para o cliente final? Assim, como é a forma que a gente pensa, né? Então, a nossa lógica é sempre a inovação está a serviço de uma estratégia organizacional, né? E dentro do banco, a gente sempre olha sobre duas perspectivas na inovação, né? De um lado, cuidar de um conjunto de portfólio que seja relevante para garantir a receita futura da organização, e de outro, cuidar da cultura para que a gente consiga garantir que a receita de hoje continue ainda bastante relevante. Então, esses são os dois grandes focos que o InovaBrá tem hoje. Então, da perspectiva de olhar as receitas futuras, o que nós trabalhamos muito é sobre uma perspectiva de quais são, né, as tecnologias e tendências de mercado que vão impactar o setor financeiro, sejam elas de perspectivas regulatórias, de mudança do consumidor ou do própria mudança da regulação, e como que isso vai impactar os grandes profit pools que nós atuamos, né, seja em pagamentos, seguros, na parte transacional, né? Então, todas as necessidades dos clientes financeiras, como elas atuam, né? Então, em cima dessas tendências e dos mercados que nós atuamos, nós tentamos entender quais são os grandes campos de jogo que nós precisamos entrar. E dentro desse campo de jogo, a discussão sempre é, né? Eu vou comprar, vou fazer parceria ou vou desenvolver dentro de casa. E uma vez definido isso, o ecossistema InovaBrá passa a trabalhar a favor dessa estratégia. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente está olhando sobre a perspectiva, né, de ter um conjunto de iniciativas com um grau de entropia ainda muito alto, e uma vez que você reduziu através da experimentação, você vai para um desenvolvimento fabril, que aí é onde o banco fez todo o seu processo de transformação digital com as suas estruturas de desenvolvimento e toda a TI do banco, né? Então, o InovaBrá trabalha acoplado às nossas, que a gente chama hoje de vilas, que são as estruturas ágeis nossas, que estão lá, todos os nossos times de produto, segmento, tecnologia, compliance, né? Então, o InovaBrá experimenta aquilo que a gente entendeu que é relevante, vai para esse desenvolvimento entre escala, seja startup, universidade, parcerias com grande empresa ou desenvolvimento interno. Legal. E, Marcos, a gente viu, né, recentemente todas essas incertezas da economia global impactarem fortemente, né, as startups. Né? De repente, assim, funding secou, ficou difícil, os fundos começaram a cobrar, né, unit economics positivo, resultados positivos das startups. Isso trouxe, assim, os empreendedores, de uma forma geral, para um mundo um pouco diferente, né, visto que a gente vinha de um momento de muita abundância, né, de capital. Que aprendizados que você tem, você que está em contato direto com os empreendedores em early stage, quais aprendizados que eles tiram desse movimento? Boa. Acho que especialmente falando de early stage, né, que é onde a gente acaba atuando, globalmente falando, o impacto ainda foi um impacto, eu diria, sutil. Então, os fundos ainda continuam acreditando muito nessa tese de investir mais cedo. Mas eu acho que de aprendizados, eu acho que assim, tentando fazer um apanhado geral, a verdade é que os últimos 2 anos foram, talvez um pouco mais até, foram anos de que, especialmente nas fintechs, né, de que o sentimento era que o dinheiro não ia acabar nunca. Né? Então, muita abundância de capital para investimento, muitas startups sendo precificadas errado, né? E para a indústria de venture capital isso é um negócio muito, muito difícil, porque depois isso prejudica toda a indústria, prejudica os fundos, prejudica quem botou dinheiro. Então, acho que a grande questão foi, na minha opinião, o grande aprendizado foi isso. A gente estava indo para um caminho de euforia, de que, de fato, iria existir um cheque na porta e ele não existiu. E eu acho que o termo que tu usou, que é o back to the basics, eu acho que é um pouco do que obrigatoriamente aconteceu, né? Então, isso corrigiu o mercado de uma forma geral, todo mundo sendo um pouco mais racional nas análises, nos valuations, nas teses, sendo um pouco mais pragmático nas análises. Isso fez com que um monte de startup que estava cogitando, ou que estava com certeza de captar, não conseguiu captar, que abre uma janela muito grande para esse mundo mais de CVC, de M&A. Então, hoje a gente vê muito mais M&A do que a gente vê lá atrás. E aí o que eu acho, assim, e aí olhando de forma pragmática, isso é o que a gente tenta, tem bastante founder Darwin aqui na plateia, a gente sempre tenta falar que, especialmente nesse início, o racional tem que ser de que cada centavo conta.
E aquele dinheiro que tu vai gastar botando, sei lá, uma impressora, sei lá se precisa de impressora hoje em dia, mas ou da máquina de café, se aquilo não virar algo que seja quantificável, que te aproxime do próximo checkpoint, não deve ser algo que deve ser priorizado agora. A gente sempre trabalhou muito com essa cabeça, assim. E agora está todo mundo com essa cabeça, basicamente, né? Então, se aquele dinheiro não for aplicado para te trazer um novo cliente, te aproximar de uma certeza, né, validar uma hipótese, cara, não gasta aquele dinheiro, né? Então, acho que esse foi o principal aprendizado, e que é um negócio que faz com que a gente tenha que, acho que disciplinadamente olhar isso e trabalhar. Então, não é, especialmente no early stage, não é hora de gastar com máquina de café, não é hora de gastar com puff, não é hora de gastar com viagem desnecessária. É hora de fazer o que precisa ser feito, validar, falar com o cliente, acho que descobrir oportunidades de negócio dentro desse cliente. E aí, só voltando à história do Silicon Valley Bank e tal, no final das contas, esse mercado, o mercado financeiro como um todo, é um mercado de confiança, né? O que aconteceu ali foi uma quebra de confiança de um elo e aí acabou. Acho que para startup vale a mesma coisa, assim. Acho que se tem uma dica que eu daria para startup é criar laços e relacionamentos de confiança com os seus clientes e parceiros, porque daí as oportunidades vão surgir, né? E aí as crises vão ficar muito mais fáceis de sentir. Então, sem dúvida, e esse alinhamento é muito importante, né? André, pegando um pouco da visão do empreendedor, né? O Freitas falou de toda a conexão, né, que o Bradesco tem hoje, né, como uma grande instituição financeira com esse mundo. O Marcos trouxe essa visão do empreendedor, o que funciona agora, né, o que mudou e tal. Eu queria te perguntar, assim, na conexão com grandes empresas, né, o que realmente importa, o que é importante para que esse alinhamento aconteça, para que a inovação de fato, né, aconteça. E eu lembro, trabalhei na Accenture durante um tempo e fazia muita conexão de grandes empresas com startups, e eu lembro de uma pesquisa que foi feita muito interessante, que dizia que, na verdade, foram perguntados para dois públicos diferentes. O primeiro, para empreendedores, quanto tempo, em média, eles levavam para fechar um contrato com uma grande empresa. E para os executivos das grandes empresas, a mesma pergunta. E os executivos das empresas diziam, não lembro o número exato, mas era mais ou menos 80%, diziam que o contrato levava menos de 6 meses. E quando se perguntava a mesma coisa para o empreendedor, ele falava, 80% falavam mais de 6 meses. Né? Então, essa percepção de velocidade era algo muito importante. Né? Enquanto o empreendedor estava numa determinada velocidade, porque é ele que decide tudo, né? O processo decisório é muito mais simples e rápido, em grandes empresas isso é muito mais difícil, é natural. Então eu queria te perguntar, como é que, com a tua experiência de conexão com grandes empresas, o que realmente importa, quais são os pontos que as grandes empresas têm que atentar para que essa inovação de fato aconteça? Eu já tive dos dois lados, assim, já tive em grandes empresas, tratando com pequenas, contando a minha e depois voltando, né? Eu vejo que pegando o gancho, né, do Marcos falando sobre confiança, né, essas relações de confiança, elas são muito importantes, e eu acho que elas vêm desde da concepção da ideia, né? Então, falando sobre modelos de diferente inovação, né, diferentes modelos de buscar inovação, às vezes eu vejo as grandes empresas buscando por um produto, né? Então, está faltando algo na minha prateleira, está faltando algo para eu fazer, eu busco no mercado alguém que está fazendo melhor, está fazendo mais rápido, né, também a questão da velocidade, do desapego a alguns processos que a empresa maior às vezes precisa ter. Esse é um modelo, né? Já passei por outros modelos também, onde você está buscando uma maneira de, esquecendo o produto, esquecendo a estratégia, mas pensando basicamente em financeiro, né? Eu estou precisando gerar novas áreas de negócio, estou precisando fazer uma alavancagem do meu faturamento, então eu busco alguma empresa, boto um investimento atrás e vou buscando isso. Essas são maneiras de inovar. Mas eu vejo que a conexão, né, como você falou, a conexão maior e a diferença está quando aquilo entra no meu core business. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a RTM também tem buscado, né, pelo menos eu tenho percebido, sobre confiar em trazer um negócio para dentro do seu core business, para poder mudar o seu próprio core business. Isso eu acho que é a conexão melhor, né? Então, né, a gente já viu várias iniciativas, o Darwin fica próximo lá do nosso escritório também, a gente vê a maneira
regrada que vocês tratam, né? E não é um modelo de startup por si só, né? Mas assim com um objetivo, com um propósito, né? A gente também iniciou lá contando cada centavo, escolhendo qual era a impressora, né? O ecossistema de Florianópolis, ele por muito tempo ficou um pouco mais desconectado dos grandes venture capitals e tudo mais, né? Então as coisas começaram aos poucos. Então a gente tem um pouco dessa realidade mais crua, né? Onde você precisa contar cada centavo, onde você precisa crescer de maneira orgânica antes de poder ter uma visibilidade de alguém, né? Então, conectando tudo isso, eu acho que o ponto principal é dar voz a essa inovação e trazê-la para o seu core business, é onde a gente vê a real transformação, né, que as startups podem fazer nas grandes corporações. Sem dúvida. Agora, um ponto importante para isso, e aí, Adriane, eu peço a tua ajuda nisso, é a transformação cultural da empresa, né? Porque esse é um grande desafio, né? Eu, durante muitos anos, estudei isso especificamente, tanto que o nome do meu livro é O Mindset da Inovação, que é justamente porque esse aspecto cultural é o que, de fato, alavanca a inovação. Conta um pouquinho do que a RTM viveu, né? Eu acompanho a RTM há tantos anos, passou por uma super transformação, hoje é uma empresa altamente inovadora, mantendo o seu core business, né, para o mercado, né, o mesmo, só que totalmente diferente, né? Então, como é que foi essa transformação da RTM? Pois é, Guilherme, eu vou usar uma frase do seu livro, que eu acho que é o início desse processo, que a inovação ela tem que começar com indignação. Então, é uma coisa que é individual, é o que a gente percebe, que vem de cada colaborador. Eu acho que o papel da empresa é sempre abrir a possibilidade, deixar aberta a possibilidade de que uma pessoa, um colaborador, possa se indignar com um processo burocrático, com o feedback negativo dos clientes, qualquer coisa que ele veja que possa melhorar. Então, se a gente pensar, você começou a palestra dizendo que o nome fintech começou tão tarde, né? Eu fico pensando na RTM há 25 anos atrás, não tinha esse nome de inovação. Mas se a gente parar e pensar no que você diz também no teu livro, né, que começa com uma indignação de alguma coisa que não está boa, que não está satisfatória, a gente começou esse em 97. O mercado estava insatisfeito na época com a forma de comunicação. Era tudo muito caro, não tinha performance, e a gente surgiu desse mundo. Não tinha o nome que tem hoje, mas a gente já surgiu de uma indignação do próprio mercado com relação à forma de comunicação. Então, eu acho que, para a gente, eu acho que manter esse canal vivo, né, que é importante, porque as necessidades mudam, os processos são vivos, a experiência dos clientes também é viva. Então, a gente precisa, dentro da RTM, a gente procura manter isso vivo, ou seja, através dos programas que a gente participa, como Darwin, por exemplo, seja através de eventos internos, workshops, hackathons. Então, eu acho que para você manter dentro de uma empresa, e aí vale para o segmento, eventos como esse, você tem que manter um ambiente vivo para que as pessoas, lembrando sempre, voltando nesse ponto, né? Tem que partir das pessoas, tem que partir de um processo de inquietação, indignação, para você poder estar gerando constante inovação, que sempre, no final das contas, vai buscar uma melhoria. Legal. Freitas, InovaBrá já, né, como eu falei, já é um programa bastante maduro. Se não me engano, acho que o primeiro foi 2013, 2014, né, por aí. Depois de tantas experiências, tantas conexões com startups, né, o que você enxerga, assim, quais os principais pontos de atenção, onde você enxerga risco, onde você enxerga oportunidade, como é que você olha para essa conexão com as startups? Eu acho que assim, quando a gente olha aí nos últimos 5, 7 anos, acho que a gente teve uma onda de liquidez absurda e todas as grandes empresas, colocar sobre a ótica da grande empresa, de alguma maneira todo mundo foi forçado a ter um tipo de resposta para o seu conselho e para o seu acionista. Então, acho que essa foi algo que aconteceu e todo mundo saiu fazendo programas de inovação aberta, criando fundo de venture capital, criando estruturas internas de inovação. E a pergunta que eu particularmente me faço a todo momento é: esse dinheiro todo que foi alocado, no fim, ele tem que responder duas coisas, né? Proteger o curto prazo e garantir a receita do futuro. Eu acho que todos os CEOs e C-levels têm que estar se perguntando, né?
a forma como a gente alocou esses recursos garantiram e protegeram a nossa receita futura e está protegendo, né, a relevância que a empresa tem que ter no mercado. E a minha impressão, Guilherme, é que, de uma maneira geral, os próximos anos a gente vai ter alguns ajustes de rotas na inovação corporativa. Então, minha opinião pessoal é, os ajustes no CVC, sob a perspectiva de ser cada vez mais estratégico e menos financeiro. Acho que a busca pelo retorno financeiro, as corporações têm uma capacidade de competir menor do que os venture caps tradicionais. Então, se você não souber usar as alavancas da sua empresa para encontrar startups, né, que te posicionam corretamente no mercado, acho que esse é um ajuste importante que a gente vai ver agora num horizonte não muito distante. O segundo ajuste é arrumar a milha final da inovação interna. Então, eu acho que tem muitos experimentos, mas experimentos que, de fato, impactem na escala e que gera receita, que mexe com as pessoas, né? No fim do dia, a inovação é assim, é uma coisa nova que executou e impactou. Então, a minha impressão é que vai ter muito ajuste da milha final de todos esses experimentos que estão acontecendo. Então, a gente faz, eu vejo às vezes falando, 50 experimentações com startup, 100 experimentações, mas tudo mocada, nada em produção, nada pensado para escalar e que não está impactando a receita futura, melhorando a experiência. Então, acho que a milha final da inovação vai ser ajustada agora nos próximos anos, né? E para mim a terceira é essa lógica da inovação aberta que não é focada. Vamos abrir e fazer uma chamada. Mas chamada para quê? Não, vamos ouvir o mercado. Mas você não sabe qual é a sua estratégia? Você não sabe para onde você quer ir? Não adianta ouvir o mercado. Acho que essas questões de fazer inovação espuma, aberta, chamando, acho que está com os dias contados. Então, a minha perspectiva de inovação corporativa para os próximos anos, com recursos mais enxutos, às vezes é até positivo, né? É você fazer cada vez mais inovação estratégica, onde você quer chegar, e com certeza, sem sombra nenhuma, usar a startup para alavancar esse caminho, né? Acho que esse caminho todo mundo aprendeu e não tem volta mais, né? Eu acho que essa sua visão, Freitas, está extremamente alinhada com todo esse movimento, né, que a gente estava falando aqui há pouco, né, que é, de alguma forma, um back to the basics também para os bancos, né, também para as grandes empresas, né. Agora, o Marcos, e as startups, como é que elas se planejam diante dessa nova realidade? Quais são os desafios? Bom, eu acho que, assim como tem espuma na área de inovação, acho que das grandes empresas, também tem muita startup com solução espuma também, né? Então, acho que esse reset no mercado também está sendo importante para ver o que de fato são soluções que precisam e que merecem ali estarem vivas e o que no final das contas era a feature que faz parte de uma solução maior, né? Então, acho que também vai ter um reenquadramento aí de empresas que vão se juntar, se aglomerar para ganhar mais força, para conseguir ser competitiva no mercado. Acho que, do ponto de vista de startups, eu acredito muito em as startups usarem as grandes corporações como alavancas, como eu falei, construindo relacionamentos sólidos de confiança. Tem muita grande corporação super bem intencionada para, de fato, criar coisas, produtos de sucesso novos, joint venture, vários modelos possíveis aí. Acho que tem muita grande corporação olhando, diferente do que tinha lá atrás. Então, muitas vezes lá atrás, a grande corporação, nas primeiros ciclos, assim, era muito de fazer por se diferenciar, por ter alguma ideia. Hoje em dia está sendo que tem que ter ROI, tem que ter, né? Inovação é uma nota fiscal. Se não gerar nota fiscal, não é inovação. Então, gera isso para a startup também a oportunidade de usar a corporação para ser esse elemento, né? Ser esse elemento de usar o core do cliente para virar uma solução. Então, acho que eu falando, e aí um pouco do mercado, do nosso mercado, é isso, né? Como que a gente consegue traduzir esses dois mundos. O que a corporação precisa e anseia, e ela precisa que alguém de fora empurre, e o que só ela consegue fazer, porque ela já está no mercado há anos, né? Então, a gente fica traduzindo esses dois mundos, e de fato, eu acho que eu não sei se eu acredito em atalhos, mas se existe um jeito mais fácil de chegar no mercado é buscando esse caminho, né? Então, para esses momentos mais difíceis, é isso. Construir relacionamentos duradouros com instituições que possam te alavancar. E, claro, e aí eu acho que é uma questão mais, acho que do próprio Venture Capital, assim, o mercado em si, ele está fazendo com que alguns founders olhem um early exit, né, uma saída prematura,
como sendo algo viável, que era difícil lá atrás. Quando o mercado era muito líquido, tinha muita gente, muito capital, o cara, não, eu vou fazer um negócio de 100, 200, 500 milhões de reais e está tudo bem. Hoje o pessoal começa a refletir sobre isso e eu acho que esse primeiro ciclo de sucesso para o empreendedor, que pode ser de 5, 10, 15, 30 milhões, ele vai ser transformador para a próxima geração de empreendedores. Então, eu acho que também é importante encerrar esse ciclo. Eu acho que a gente vai vivenciar muito empreendedor vivenciando esse encerrar de ciclos, que talvez não é o sonho grande que o cara tinha, mas é um sonho bacana, bota um dinheiro no bolso, vende para uma corporação que tem sinergia, e aí depois vai para um sonho de novo, um sonho maior. Acho que é. Ou seja, a gente está diante de um mercado completamente diferente do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, né, um ciclo, né, de vida completamente diferente para as startups. Nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta, uma última rodada rápida aqui com todos vocês, conectando essa nova realidade que a gente tem hoje de startups, né, com o que a gente está vendo no mercado financeiro brasileiro, com Open Finance ou Open Banking, com Pix, com Real Digital agora. O que tem de oportunidade para as startups que estão nessa área? Adriane, começando contigo. Olha, eu acho que tem muita oportunidade, né? Porque como o Marcos estava falando, as startups ela têm uma velocidade, o Freitas também falou isso, para alavancar, muito maior do que a corporação. Então, tem muitos temas novos, muitas coisas, seja regulatórias ou sejam oportunidades mesmo de mercado, que eu acho que uma startup que use, né, que tenha essa capacidade de desenvolver aquilo dentro desses temas de uma velocidade completamente diferente de uma grande corporação, ela tem um espaço aí para fazer esses bons acordos, né, esses acordos duradouros, que podem, enfim, ajudar a própria corporação e fazer com que a startup realmente tenha uma relevância para o mercado bastante grande. André. Eu vejo que tem muitas oportunidades, mas acho que o ponto interessante é o que o Marcos está colocando, né? Coisas reais, né? Coisas que realmente vão ter futuro, vão ter nota fiscal no final das contas. Obviamente, o modelo de startup ele é feito exatamente para você poder experimentar, né? Começar e terminar alguma coisa mais rapidamente. Mas é isso, focar em soluções reais e agregar com múltiplos, criar relações de confiança e entender que você não vai criar uma empresa gigante por uma função, né? Isso, acho que esse modelo precisa desse refresh rápido, né, para funcionar, né? Isso para mim é um ponto muito importante. Muito bom. Freitas, vamos lá. Bom, da nossa perspectiva, então, algumas coisas que nós estamos olhando e gostaríamos muito de fazer em parceria com startups. Tá? Então, toda a parte de ativos digitais, a gente entende que nos próximos 5 anos ele vai ser destravado o valor com as CBDCs e a gente vê vários campos de jogos importantes e que nós queremos fazer em parceria. Né? Então, custódia, tokenização, todo mundo DeFi, eu vejo como um mercado gigantesco e que há uma necessidade de especialização, há uma nova tecnologia e os legados do banco vão complicar o nosso foco, então nós vamos fazer com parcerias, seria excepcional encontrar empresas que estão usando a fronteira da tecnologia para isso. Né? Um outro campo de jogo é finanças embarcadas. Né? A gente acredita muito que, de fato, o mundo digital, o serviço financeiro precisa estar onde o cliente está, e a gente vê muitas soluções nichadas muito interessantes, que o banco gostaria muito de fazer parcerias e nós estamos buscando isso no mercado. E a terceira, na nossa visão, é a hiperpersonalização. Então, empresas que estão conseguindo, ou de um lado, buscar variáveis e informações dos usuários, que hoje nós não temos acesso ou não pensamos em como obter isso através de IoTs ou outras formas de capturar, e também o uso de modelos mais sofisticados usando aí inteligência artificial. Então, nessas 3 áreas, nós, particularmente do banco, estamos muito interessados em fazer parceria. Então, as startups que tiverem com um time de alta capacidade, né? Usando, de fato, uma modelagem que possa resolver o problema dos usuários, com certeza vai ter total atenção nossa. Excelente. Atenção, empreendedores que estão aí na plateia, né? A dica está dada. E Marcos? Boa. Primeiro, só fazer um registro aqui. Primeira vez que eu ouvi fintech foi no evento do Inova Abra lá em Floripa e foi o Freitas que falou. Eu falei, cara, fintech, que porra é essa?
E, enfim, então só para falar, eu acho que o Bradesco teve um papel... 2015, fizemos É isso aí, então acho que teve um fetinho embaixo do braço. E acho que não chover no molhado, mas uma coisa que todo mundo está falando em todos os segmentos é a história da inteligência artificial. Eu ouvi uma frase muito legal esses dias, que a inteligência artificial ela não vai matar o seu projeto. O que vai matar a sua empresa são as empresas que utilizarem a inteligência artificial melhor que a sua. Então, no final das contas, acho que tem aí um pouco desse desafio de inovação, que é como que a gente usa isso para se reinventar, para mudar melhor do que os nossos concorrentes, porque todo mundo vai usar, né? Então, acho que não é a inteligência artificial que vai matar, são os caras que vão usar melhor do que você. Eu acho que essa é uma boa provocação para quem precisa olhar para o mercado e, enfim, buscar aí se diferenciar. Excelente. Eu acrescentaria mais um ponto aqui, que é o ponto da ineficiência, né? Quando a gente olha para o mercado e a gente enxerga ainda ineficiências, ali tem oportunidade para empreendedores, né? E o mercado financeiro ainda tem, por mais que tenha evoluído muito, e o mercado financeiro brasileiro evoluiu muito nos últimos 20 anos, mas ainda tem ineficiências, né? E ali, onde tem ineficiência, tem oportunidade. Pessoal, eu queria agradecer muito, né, a cada um de vocês por esse painel. Queria agradecer em especial aqui a RTM pelo convite e a vocês da audiência pelo tempo de vocês. Muito obrigado.